Tem um monte de gente falando, ela está melhor do que você, pastor Ricardo. É verdade. Lá na primeira igreja eles a amam, eles amam ela demais da conta. Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. Estava dizendo pela manhã que existem relacionamentos, existem amizades que não é você que escolhe. Existem encontros que não é você quem escolhe e nem o outro. É Deus. Você está aqui, ninguém combinou com você. Existem alianças que é Deus quem constrói. Encontros é Deus quem faz. Existem amizades, existem situações que é Deus. Os dois não combinaram nada. Mas Deus não precisa de que pessoas combinem para que Ele faça um encontro. Hoje você não combinou comigo, eu não combinei com você. Mas se Deus marcou esse encontro, que Ele venha falar o seu coração aqui hoje. Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. Naquele dia de tardinha, estava anoitecendo. Jesus disse aos discípulos: vamos passar para o outro lado do mar, do lago. O que Jesus disse? Vamos passar. Então eles deixaram o povo ali, estavam na praia, subiram no barco em que Jesus estava, foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente começou uma tempestade de vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça num travesseiro. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Fale ao nosso coração e abençoe as nossas vidas. Que a Tua palavra esteja acima de nós, entre nós, e que essa palavra, Deus, entre dentro de todos os nossos corações. É o que nós te pedimos, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: podemos assentar. Pede essa pessoa que está ao teu lado, não fale comigo. Fale com essa pessoa, não quero conversa com você. Há uma voz mais importante do que a voz de quem está do seu lado. Aí atrás as pessoas puderem, só os diáconos me ajudarem aí atrás. Se tiver alguém com o telefone na mão, por favor, calma.
Esse texto tem dois problemas. Dois problemas que têm que ser resolvidos. Era uma praia, Jesus entra, convida os discípulos para ir para o outro lado do mar. E Jesus entra, ele vai para a parte de trás, os discípulos para frente, para o remo e para a direção. O primeiro problema desse texto a ser resolvido é que aquele o qual eu coloquei toda a expectativa da minha vida está dormindo. Aquele o qual eu tenho toda a fé, ele dorme. Eu estou no barco da minha vida, e esse o qual eu coloquei agora toda a minha esperança, ele está dormindo. Esse que eu creio nele, dorme. Esse que o qual eu digo que ele, igual a ele, não existe, não tem, está dormindo. Segundo problema, que para acordá-lo, eu tenho que buscá-lo. Que para acordá-lo, eu vou ter que ir até ele e buscá-lo. O primeiro problema é que aquele que eu creio dorme. No momento em que eu estou precisando dele, ele dorme. O segundo problema é que eu tenho que sair de onde eu estou para buscá-lo. E eu não gosto de buscá-lo. Eu tenho um problema de buscá-lo. Ir à igreja é um compromisso que eu não gosto. Apesar que eu sei que ele está comigo. Só que ele dorme. E o problema dele dormir causou um outro problema, que ele só acorda se eu for buscá-lo. E eu não busco. O primeiro problema é que ele é vê-lo dormir. O segundo problema é meu, de ter que acordá-lo. O cenário já está anoitecendo. Jesus larga as pessoas, o ensinamento às pessoas na praia, e diz para os discípulos: olha, vamos passar para o outro lado. Já é noite, o tempo está ruim. Só que os discípulos não precisavam de ficar preocupados nem com a noite, nem com o tempo ruim. Eles não precisavam de se preocupar com a noite. Eles precisavam se preocupar com aquele que estava com ele na noite. Eles não precisavam de se preocupar com o tempo ruim. Eles precisavam de se preocupar com aquele que estava com eles no tempo ruim. Jesus os chama. Eles estão indo, não é para um lugar que eles escolheram. Eles estão indo para um lugar que o Senhor os chamou. É um chamado. Eles entram dentro desse barco. E na hora que eles vão entrando dentro do barco, eles já vão direto para a direção. Outros já vão pegando o remo. Jesus entra e os vê na frente. Jesus vê somente a parte de trás. E lá atrás ele vê um travesseiro. E ali estão os discípulos, todos ali no barco. Jesus então vê o travesseiro, pega o travesseiro e deita e dorme. Os discípulos estavam na frente, na proa. Jesus estava lá atrás, na popa. Eles estavam com a direção na mão. Jesus estava com um travesseiro sobre a sua cabeça. Não havia tempestade.
estava tudo muito calmo. Os discípulos estavam com a direção do barco lá na frente, mas Jesus estava dormindo lá atrás, porque nós não nos preocupamos com quem dorme. Está dormindo, está tudo bem, estamos na direção, porque enquanto está tudo indo muito bem, eu não me preocupo com quem dorme. Eu me preocupo com quem dorme é quando eu preciso daquela pessoa e ela está dormindo. É aquele tipo de pessoa que liga para você e você está dormindo, ela diz: olha, mas você está dormindo a essa hora? Ela nunca se preocupou o horário que você dorme. É porque agora ela está precisando de você, e no horário, no momento que ela está precisando de você, você está dormindo. E por isso que você pergunta: olha, mas por que acontecendo tudo isso? Por que ele está dormindo? E eles ficaram apavorados, porque eles estavam precisando, mas daquele qual eles estavam precisando dorme. E a tempestade chega, porque a tempestade vem. Não é porque você está na direção do seu barco, é porque a tempestade vem. Não é porque você está remando, não, é porque a tempestade vem. Não é porque você mudou o curso da sua rota, do seu caminho, não, a tempestade vem. Não é porque você errou o caminho, passou para um outro lugar, não, a tempestade vem. Não é porque você fez algo de errado, não, a tempestade vem. E muitas vezes nós olhamos e tentamos uma explicação. Pare de procurar uma explicação por algo que você não controla. Pare de procurar uma explicação por algo que a direção não está nas suas mãos. A tempestade é uma realidade. É uma realidade na vida, diante de todos os barcos. Então é um momento de você entender que talvez você pode ter a direção do seu barco, mas você não tem a direção da tempestade. Então, se mantenha, mas se mantenha e escute. E lembre-se daquilo que foi falado para você antes. Jesus lá na praia disse algo antes aos discípulos: vamos passar para o outro lado. Essa foi a palavra. E essa palavra é muito importante no curso. A palavra que recebemos antes, ela é muito importante no curso da trajetória de onde nós estamos indo. Ei, nada é tão poderoso quanto aquilo que Deus te falou antes. Vou repetir de novo: nada é tão importante quanto aquilo, nada é tão poderoso quanto aquilo que você ouviu antes. É Deus chegando para Moisés um dia, e ele estava clamando ao Senhor no monte Mar Vermelho diante de Israel. Deus disse para ele: levanta tua mão, levanta teu cajado, vai lá diante desse mar e ordene que esse mar se parta ao meio. Ele desce diante de todo Israel, e quando ele pisa diante do Mar Vermelho, nada é tão poderoso quanto aquilo que ele ouviu antes. Ei, mar, assim diz o Senhor, meu Deus, que te parta ao meio. Nada é tão poderoso quanto aquilo que Deus te disse antes. Nada é tão poderoso quanto a palavra que o Senhor entregou para você. Nada tão poderoso quanto a promessa que Deus colocou no teu coração.
Ei, Abraão, farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, sai. Nada é tão poderoso quanto aquilo que você ouviu antes. Não há idade, não importa se você tem 75, ela 65, não importa se ela é estéril, não importa se passaram 25 anos você caminhando sobre esse deserto. Nada, não há esterilidade, nada, Abraão, é tão poderoso quanto aquilo que você ouviu antes. Noé, construa uma arca, assim, assim e assim. Coloque um casal de cada um dos animais, e entra você e a tua família, pois eu derramarei águas dos céus e da terra, e um dilúvio acontecerá sobre toda a terra. Mas você e a tua casa serão salvos. Ele constrói, ele entra, o dilúvio vem e destrói tudo, mas nada é tão poderoso quanto aquilo que Noé havia ouvido 100 anos antes, quando ele começou a construir a arca. Não importa, erga tua mão para Deus. Não importa quanto tempo que você ouviu aquela palavra do teu Deus, aquela promessa. Não importa qual tempestade, qual problema, qual dificuldade está à tua frente. Eu quero dizer para você nesta noite que não há nada tão poderoso quanto aquilo que Deus te falou. E se Ele te falou, Ele irá cumprir em nome de Jesus. A tempestade vem, só que os discípulos, o barco começa a balançar, mas eles continuam na rota, na direção do lugar onde que Jesus disse que chegaria, porque a tempestade não muda a rota de quem tem Jesus no seu barco. Quem tem Jesus no seu barco, diga glória a Deus. Tudo pode estar balançando, pode estar difícil, a pessoa continua, as pessoas perguntam, eu não sei como que você consegue estar aí, mas ela continua e permanece firme. Há uma palavra que Jesus disse que ela é maravilhosa e que hoje você guarde no teu coração. Você vai passar para o outro lado. Jesus disse, vamos passar para o outro lado. Ele não disse, olha, vocês vão, vocês irão, não. Ele disse aos discípulos, olha, vamos passar para o outro lado. Isso é uma palavra de quem está dizendo para você, ei, você vai passar, eu estarei contigo por onde você for. Você vai chegar lá, você vai passar por tudo isso, você vai vencer. Eu sou contigo. Não duvide daquilo que Ele te disse. Você vai passar para o outro lado. Diga para essa pessoa que está ao teu lado assim, você vai passar para o outro lado. Mas é a tempestade. Vamos passar para o outro lado. Pastor, e a dor? Vamos passar para o outro lado. E a perda? Vamos passar para o outro lado. Ei, os problemas? Vamos passar para o outro lado. E o desafio? Vamos passar para o outro lado. Quem crê, diga glória a Deus. Diga, vamos passar para o outro lado. Você pode aplaudir ao Senhor?
pastor, mas como que o senhor tem tanta certeza que vamos passar para o outro lado? A minha certeza é que nós iremos passar para o outro lado, porque ter Jesus no barco é suficiente para poder passar. Tem um influência digital aí, ele chama Pablo Marçal, quem conhece? Tem um vídeo dele assim no YouTube, que ele está, acho que é no helicóptero dele, e ele conta assim, que a história dele é que ele conta, parece, se não tiver nada de errado, me perdoa, é o que eu lembro. A gente, o Henrique, a gente estava até conversando. Ele vê um problema, parece que no helicóptero, e ele avisa o piloto do problema, os pilotos ficam apavorados. E ele contando, ele fala que ele havia lido, né, um livro sobre pilotar helicóptero. E os pilotos ficam apavorados com aquele problema, e ele diz para os pilotos: relaxa, eu estou aqui. Não é assim? Eu acredito que o único que pode dizer relaxa, eu estou aqui, é Jesus. O meu helicóptero caindo, o meu avião caindo, o meu barco afundando, o único que pode dizer: Ricardo, relaxa, eu estou aqui. Que pode dizer para um homem aos 75 anos de idade: sua mulher é estéril, seu nome é Abraão, ela é Sara, eles não podem ter filhos, e passa 25 anos da promessa, e eu acredito que eles já desesperados, já não, é um que poderia dizer: Abraão, relaxa, eu estou aqui. É Moisés, na hora que você ouve o texto dele orando, Deus chega para ele, o texto diz assim: e Deus chegou a Moisés e disse: por que clamas a mim? Relaxa, eu estou aqui. Relaxa, estou aqui. Eu acredito que ele fala assim tantas vezes com a gente: calma, relaxa. Então ele está dizendo para você hoje: eu estou aqui. Os discípulos, gente, não tinha motor na época não, tá? Os discípulos, a tempestade vem, os discípulos estavam na direção do barco, a tempestade vem, começa a balançar o barco. A Bíblia fala que o barco começou a encher d'água, começando a ir a pico, afundando. Eles devem ter pegado o balde, jogando água para fora do barco, e eles lutando ali com toda dificuldade, aquela tempestade balançando o barco, aquela coisa terrível, cansados. Quando você chega para uma pessoa como você está: eu estou cansado, é hora de trocar. Porque para resolver esse cansaço seu é só se você descansar. Mas você continua enfrentando tempestade, cansado, cansada. Talvez você diz: olha, eu sou bom para guiar o meu barco. Tudo bem, você consegue guiar o seu barco na calmaria.
Mas quando vem tempestade, você fica desesperado, desesperada, ansiosa, ansioso, depressivo, depressiva. Porque na calmaria nós conseguimos dirigir e remar, mas quando vem a tempestade, o desespero vem, porque nós conseguimos controlar o barco na calmaria, mas nós não conseguimos controlar a tempestade. Então é hora de trocar com aquele que controla a tempestade e a nossa vida e o nosso barco. É momento agora de trocar. Você pode até dizer que você está indo bem, sabe por quê? Porque está calmaria. E quando está tudo calmaria, eu não me preocupo em trocar a direção com ninguém. Mas eles continuaram na direção. O desespero começa. A tempestade vem. Só que demora um tempo para eles entender que eles conseguem dirigir até o barco, mas a tempestade quem resolve é só quem está no barco. Só que aquele barco, ele tem algo muito interessante. Quando eles entram no barco, os discípulos já vão para a direção, para os remos. Ele entra, ele olha, ele vai para trás e vê um travesseiro. Um barco que tinha direção, mas que tinha travesseiro. Só que aquele travesseiro que estava ali não era para Jesus. Porque tem hora que aquele travesseiro não é para ele, é para você. É o momento de você dar parar um pouco e entender. Eu sei, pastor, Deus disse que eu chegaria do outro lado. Eu estou trabalhando, eu estou me esforçando. Eu sei, só que tem hora que não é hora só de esforço, é hora de você descansar também. Tem coisa, você vai chegar do outro lado com o teu esforço, vai, mas você também vai chegar do outro lado também descansando. Tem que se esforçar, mas tem que descansar. E aquele travesseiro que estava ali também é para você. Esse travesseiro que está no barco da tua vida, ele também é para você. Mas eles estão na proa lá na frente, Jesus está na polpa lá atrás. E a tempestade vem, o barco balançando, aquela dificuldade, eles remando, o outro jogando água para fora, a tempestade violenta. E talvez eles pensam, mas agora, cadê Jesus? Jesus está dormindo. E dá essa angústia de saber que aquela pessoa que a gente precisa, no momento da precisão, ela dorme. E quando elas olham, Jesus está dormindo. Só que eles pensam que vendo aquela tempestade, o barulho do barco em movimento, aquilo acordaria Jesus e o traria até o lugar onde eles estavam. Mas nada daquilo abala Jesus, nenhum movimento acorda Jesus. Mas eles percebem que talvez esse Jesus poderia estar aqui. Onde está Jesus agora que eu preciso? Jesus, eu sei que o Senhor está na minha vida, só que diante dessa tempestade o Senhor dorme. Eu creio que Ele está comigo, eu creio que Ele está na minha casa, só que a tempestade que eu estou passando, cadê Ele? Ele está no barco. Quem crê que Jesus está no seu barco? É possível estar distante de alguém, mesmo estando no mesmo lugar. É possível você estar longe de alguém mesmo próximo. É possível dizer, Jesus está comigo, mas eu não ter relacionamento com Ele. É possível dizer que Ele está aqui,
mas estar tão longe. Jesus dorme. Ele já chega num barco e dorme. O feliz é que ele começa a dormir antes da tempestade chegar. Porque quando você descansa antes da tempestade chegar, quando ela chega, você está mais preparado. Você não está cansado. O problema é que você quer resolver algumas coisas com a mente toda em ansiedade, toda perturbada, toda com dificuldade. Enquanto a tempestade não vem, ele descansa. Porque quem descansa não tem medo da tempestade, porque sabe que vai chegar do outro lado. Porque descansar é confiar. Descansar é confiar naquele que está com você no seu barco. Descanse. Confie naquele que está com você. Então largue o seu leme, largue o seu reme. É momento de você entender que aquele travesseiro é para você. É momento de você confiar. É momento de você descansar. Porque aquela tempestade, você não tem controle sobre ela, mas aquele que está no seu barco controla ela. Porque não há nada é mais poderoso do que aquele que ele te disse antes: você vai passar, vamos passar para o outro lado. É por isso que ele dorme, porque ele tinha certeza, que do outro lado ele chegaria. Larga, e lá estão eles, a tempestade tomando conta, a água entrando no barco, um baldinho de água eles pegam e começam a jogar a água fora. Nada, pega um balde, joga um balde fora, entra 10. O desespero acontece. Larga teu remo, larga teu reme, vire-se, larga teu leme, larga teu remo, vire-se. É para ele. Vire de costa, pare de olhar para essa tempestade, pare de olhar para esse barco balançando, essa água entrando. Vire-se, olhe para ele. É para ele que você tem que olhar. Há momento na história, na trajetória da nossa vida, que nós não podemos olhar para lugar algum a não ser para ele. Você vai chegar para o outro lado. Há uma promessa para a tua vida, para os teus filhos, para a tua família. Mas vai chegar um momento que você vai ter que largar o leme, largar o reme e virar. Porque enquanto você não virar, a tempestade vai continuar. Vire-se. Largue este leme, porque há momento na tua história, na minha história, que nós vamos dizer: olha, um olhar para o outro, água entrando, o barco balançando, tempestade, raio, e um olhar para o outro. Não é para você olhar para a tempestade, não é para você olhar para o barco balançando, nem com a água entrando, não é para você olhar para o lugar que ele disse que você chegaria, nem para aquilo que ele te daria. Tira os olhos de tudo, só olhe para ele, porque haverá um momento que vai ser provado diante de você, que os teus olhos só terão que estar para ele, para ele.
Isaac. Era o que Deus prometeu. Pegue seu filho. Teu único filho. Leve a um monte que eu te mostrarei. E ali você vai sacrificá-lo a mim. Ele pega o menino e o leva. E olha para Deus. A água entrando. Tem coisas entrando na sua vida que não era para ter entrado. Tem coisas lá de fora entrando no seu barco que não era para estar no seu barco. E você está tentando tirar com um balde. Pastor, eu não estou aguentando. E você não vai aguentar. Porque enquanto essa tempestade não acabar, isso tudo vai permanecer. Pare de pensar que você vai vencer com tuas forças. É Ele. Ele está com você. Só que sai desse lugar, vire-se. Porque enquanto você estiver na direção, Ele não vai tomar a direção, porque não tem como dirigir um barco, não tem como dirigir um carro, duas pessoas. Ou é você ou é Ele. E você vai ter que fazer a escolha. Eu sei que é difícil, mas vire-se. Coloque-se de pé no seu lugar. Continue olhando para mim. A água entrando, a tempestade balançando e eles... Sai daí. Jesus continua dormindo. E eles começam a andar, a água entrando. Jesus deitado, dormindo. Já viu acordar uma pessoa? Principalmente quando você vai acordar o seu chefe, né? Não é? Mestre, aquilo que a tempestade não conseguiu, aquilo que o barco balançando não conseguiu, aquilo que a água entrando não conseguiu. Um toque, uma palavra. Não é o barulho do barco, da tempestade, mas é a minha voz. Mestre, não te preocupas do que estamos perecendo. Por que você está desse jeito?
tempestade, a água. Homens de pequena fé. Por que essa tempestade fez isso com você? Te deu depressão, está acabando com você. Por que você está tão ansioso, ansiosa? Eu não te disse que chegaríamos do outro lado? Por que você está assim? Mestre, precisamos de Ti. Jesus, levanta. Antes de pegar a direção, resolve o problema. Tempestade, cala-te. Mar, aquieta-te. O outro evangelho vai dizer que os discípulos disseram: até o mar e a tempestade o obedecem. Vire-se, porque enquanto você não virar, vir e se dobrar, essa tempestade vai continuar. Por mais que você diga, Ele está comigo, enquanto você não se virar, se prostrar e buscá-lo, tempestade continua. Mas sabe de uma coisa? Olhe para mim. Só você pode acordar Jesus para você. Não é a chuva, não é a tempestade, não é o barco que o acorda. É sua decisão de virar, de caminhar, de prostrar e de acordá-lo. Temer por quê? Ei, Pedro, ei, João, Tiago,